Olá, caros alunos do IFCE, estamos mais uma vez aqui para nossas dicas do Enem. Eu sou o professor Fabrício Américo, do campus IFCE Caucaia, e vamos tratar hoje aqui dois assuntozinhos que podem ser importantes para a sua prova do Enem. Iremos tratar uma questão sobre população, sobre demografia, e uma segunda questão sobre industrialização. Então, geografia econômica. Fique aqui conosco e vamos adiante. A primeira questão, vocês vão observar que ela fala o seguinte, está aparecendo aí para vocês neste momento. Observe a figura que representa a distribuição etária da população mundial. Essa figura que aparece na tela para vocês é uma pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que representa aspectos da estrutura populacional. O estudo demográfico ele pode ser analisado em duas frentes, a dinâmica populacional e a estrutura populacional. Na dinâmica populacional, nós temos os índices de crescimento de uma população. E aí entra taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, ou crescimento natural pode ser chamado, e o crescimento populacional. Dentro desses quatro indicadores da dinâmica populacional, é possível acompanhar o crescimento numérico de uma população. Se a população aumentou, diminuiu, estacionou no número de pessoas. Isso é possível com essas taxas de crescimento. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo e crescimento populacional. É o início de um censo demográfico, inclusive. O início de um censo, o primeiro levantamento, é um levantamento da dinâmica populacional. Segundo momento é a estrutura populacional. A estrutura populacional é o momento que você analisa a distribuição dessa população que foi feito o levantamento na dinâmica. E aí você pode estudá-la dentro de quatro aspectos também. A estrutura populacional por idade, a estrutura populacional por sexo, a estrutura populacional por qualidade de vida e a estrutura populacional pelos setores da economia. No momento que você estuda a estrutura populacional por idade, você tem a divisão etária da população. População jovem, população adulta e a população mais envelhecida, população idosa. E com esses índices é possível compreender até se eu tenho ali um país que predomina que grupo. É um país de jovens, é um país de adultos, é um país de idosos? E dentro desses três aspectos, alguns pontos vão ser levados em conta, né? Lógico, um país jovem é um país de bom investimento na educação, um país mais idoso é um país que está tendo uma retirada de mão de obra, é um país que tem que investir na saúde, na previdência. Um país adulto, eu tenho um número grande de pessoas à procura de emprego, então a política de gerar empregos deve ser mais presente. Então, cada situação etária ajuda no planejamento por parte dos governos. A estrutura por sexo é quando eu vou dividir homens e mulheres. Aí eu vou ver o quantitativo, se predomina o maior número de homens ou o maior número de mulheres naquele país. A estrutura por qualidade de vida é a situação da qualidade de vida, a condição de renda, a condição de acesso à educação, saúde, que são condições básicas. E aí eu posso, nesse momento, observar se predomina população pobre, população rica e a distribuição de renda nesse país. E o quarto indicador, que seria a estrutura por setores da economia, eu tenho a divisão do setor primário, secundário e terciário. Se a população atua mais ali na agropecuária, se atua mais no setor industrial, que seria o secundário, ou se atua mais nas áreas do serviço e do comércio, que seria o setor terciário. E com a junção desses elementos, com a junção da divisão por idade, a divisão por sexo, a divisão por qualidade de vida e a divisão pelos setores da economia, eu tenho uma ideia geral da estrutura daquela população. Por isso que é o estudo da estrutura populacional. Então, repetindo, você inicia o levantamento pela dinâmica populacional, com as taxas de crescimento, para depois compreender a distribuição dessa população. E a pirâmide etária, que é o que aparece aí para vocês, voltando aí para a figura, é exatamente informações sobre a estrutura populacional. Eu tenho numa pirâmide etária três informações dessa estrutura. Eu tenho a distribuição por idade, tá? Que seria o formato da pirâmide, essa faixa etária. Você pode ver que uma pirâmide etária,
Em primeiro lugar, ela divide homens e mulheres, o lado esquerdo representa os homens, o lado direito as mulheres, e a faixa etária da população em intervalos de 4 em 4 anos. Então a faixa etária está aí ao lado esquerdo da figura, se vocês observarem bem agora. Então de 0 até os 19 anos a população jovem, dos 20 até os 59 a população adulta e depois a população idosa. E o formato da pirâmide diz muita coisa, porque o formato da pirâmide mostra a qualidade de vida daquela população. Uma pirâmide que tem um topo estreito, isso quer dizer que a população está falecendo, morrendo cedo. Então isso prova que há uma qualidade de vida precária. Quanto melhor a qualidade de vida, maior a expectativa de vida. Essa é a tendência. Por isso que os países desenvolvidos, eles tendem a ter uma população que envelhece mais. E os países extremamente pobres, uma expectativa de vida baixa. Outra coisa importante na figura, voltem aí, você vai observar a base. A base larga significa muitos jovens. Então os países subdesenvolvidos, eles tendem a ter uma taxa de natalidade mais alta do que países desenvolvidos. E essa pirâmide etária, de maneira específica, ela está dando um perfil da população mundial em 2005 e como será em 2050. Tá? Você pode ver que em 2005, que essa parte a pirâmide mais escura, em cor negra, preta, você tem uma base larga e ela estreita rapidamente. Muitos jovens, se ela vai estreitando, morrendo cedo. Inclusive lá no topo da pirâmide, o lado direito das mulheres, um pouquinho mais largo, mostrando que as mulheres possuindo maior expectativa de vida. Já essa visão da pirâmide que está com a cor branca, que seria a visão da pirâmide para o ano 2050, se vocês continuarem olhando aí para a figura, você vai ver que a base já é estreita. Isso significa uma redução da taxa de natalidade. Isso vem acontecendo até pelos métodos anticonceptivos, as condições da estrutura de vida urbana, que faz com que os casais tenham uma quantidade menor de filhos. E a pirâmide vai enlarguecendo no seu corpo, que seria a população adulta aumentando, e um topo mais largo. Você vê que a parte com a cor branca está mais larga. Isso prova que a população vai aumentar a sua expectativa de vida até o ano 2050, que isso é resultado do avanço da medicina, das melhorias sanitárias, das condições tecnológicas que garantem melhores condições alimentares. Lógico que aqui ele está dando uma visão geral. Isso é uma realidade de país para país, de sociedade para sociedade. Mas a tendência é que a população ela viva mais tempo do que há 100 anos atrás, do que um século atrás. Porque nós temos avanço tecnológico na área da saúde que possibilita essa situação. Quando se tratar numa questão do Enem sobre população, tem várias frentes, tá? Vale lembrar. Aqui eu estou falando de dinâmica populacional e estrutura populacional, mas poderão aparecer questões também sobre teorias populacionais, é bom revisar isso aí, e questões sobre migração, processo migratório, causas e consequências das migrações. Tá certo? Beleza? Vamos lá para o enunciado da questão. Acompanhe a leitura aí. O modelo de transição demográfica, a transição demográfica é essa transição das fases de crescimento, porque você normalmente divide a população em fases de crescimento populacional. Nós tivemos uma fase de crescimento da população do planeta, onde as taxas de natalidade eram muito altas, as taxas de mortalidade também eram muito elevadas e o crescimento era moderado, era lento, era um crescimento lento. Passamos a ter uma segunda fase a partir da Revolução Industrial Inglesa, que as taxas de mortalidade começaram a declinar. Natalidade continuou em alta, mortalidade em queda, crescimento vegetativo aumentou, tivemos uma explosão demográfica, uma transição demográfica naquele momento. E um terceiro momento para algumas nações onde a taxa de natalidade vem regredindo, que é um problema hoje dos países mais desenvolvidos. Você tem famílias com uma quantidade bem menor de filhos. E há, inclusive, uma carência da renovação do mercado de trabalho, devido à população jovem ser uma população restrita. Porque existe um ciclo, né? O adulto de hoje ele vai um dia envelhecer, se aposentar e o jovem vai se tornar adulto e vai ocupar esse mercado de trabalho. Então existe um ciclo de manutenção. E que esse ciclo de manutenção ele se dá de duas formas. Como é que uma população de um país pode crescer? Pode crescer pela taxa de natalidade, nascer crianças, ou pelo fluxo migratório. Se você tem um país que recebe muitos imigrantes, a tendência é que a população cresça. Aumente a população. São os dois mecanismos
de promover o crescimento populacional. Então o enunciado, quando fala, voltando para o enunciado agora aí, o modelo de transição demográfica, essa transição das fases, explica as alterações nas taxas de natalidade e mortalidade dos países, conforme passam por diferentes estágios da economia industrial. Ele faz uma ligação com a economia industrial, porque a partir da Revolução Industrial, inclusive a primeira Revolução Industrial, nós temos uma mudança no ciclo de transição, da primeira fase de crescimento para a segunda fase de crescimento. E as revoluções industriais que vieram posteriormente promoveram a transição para a terceira fase de crescimento populacional, porque a indústria ela vai ocasionar, por exemplo, migração campo-cidade, crescimento urbano, crescimento do comércio, disponibilidade maior de mão de obra nas cidades, e que tudo isso é necessário para a indústria, porque a indústria ela necessita de mão de obra, mas principalmente de mercado consumidor, população urbana consumindo a sua produção. Aí fala-se o seguinte, é correto afirmar que, vamos procurar aí nesses itens, qual o item verdadeiro para marcar. Vamos lá, acompanha a leitura. Letra A. Há um equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade do início da transição demográfica. O número de nascimentos e de óbitos apresenta valores ainda pouco expressivos, correspondendo à fase denominada de pré-industrial. A pirâmide está numa transição já para o ano 2050, então já não é aquela transição demográfica inicial. O que o item A está falando é a transição demográfica que ocorreu da primeira fase de crescimento populacional, que foi aquela fase de natalidade elevada, mortalidade elevada, mas crescimento moderado, para a segunda fase, que foi quando a mortalidade regrediu, ela teve uma queda e o crescimento vegetativo subiu. Isso vai acontecer na primeira Revolução Industrial. E o gráfico da pirâmide está mostrando 2005 para 2050. Então não é essa fase pré-industrial. Então por isso que o item A não pode ser marcado. Letra B de bola. Os países desenvolvidos que tiveram sua industrialização entre o fim do século XVIII e início do século XIX apresentam uma queda na taxa de mortalidade devido aos avanços da medicina e da tecnologia. Nessa fase, a segunda, na transição demográfica, ocorre um crescimento populacional em todas as faixas etárias. O início do item até que é um início correto. Quando ele fala aí que o século XVIII para o século XIX houve uma transição demográfica, beleza. Mas essa reta final, quando ele fala nessa fase, a segunda, tá? Essa é uma transição para a segunda, de fato, mas é uma transição ainda moderada, vamos assim dizer, porque não se falava de transição ainda. Os estudos demográficos eles vão começar a partir desse momento. A partir desse momento da transição com a Revolução Industrial, e ele fala também que o crescimento populacional ele passa a ser um crescimento moderado em todas as faixas etárias, é que ele vai levar o item a ficar falso. Porque com a transição demográfica, a mortalidade em queda, a natalidade em alta, houve um aumento da população jovem e posteriormente um aumento da população adulta. A população mais idosa, ela não tinha ainda uma expectativa de vida muito elevada. Isso é resultado de avanços na medicina que vão acontecer principalmente no transcorrer do século XX. A expectativa de vida, por exemplo, era muito baixa. A população ainda morria muito cedo. Natalidade alta, mortalidade começou a ter uma queda gradual, Então, quando ele fala aqui que é em todas as faixas etárias, todas as faixas, é que levam o item a ficar falso. Esses itens que fala todos, somente, tem que ter um certo cuidado quando se resolve uma prova do Enem. Então, o item B, não marque. Letra C. Há um novo equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade, com valores elevados, quando a transição demográfica atinge a quarta fase. Os nascimentos são altos, mais equilibrados, com as taxas de mortalidade. É o caso dos países de industrialização tardia, como os da América Latina e da Ásia. Aí está tudo errado. Primeiro que a quarta fase, ela apresenta queda na taxa de natalidade. É o que vem acontecendo em muitas nações de um tempo para cá. A população reduzindo a quantidade de filhos. Em segundo lugar,
Quando ele fala de país de industrialização tardia, ele está falando das nações subdesenvolvidas e que muitas ainda têm taxa de natalidade alta. Alguns já entraram na sua transição. O Brasil é um país em processo de envelhecimento. Nós temos uma queda bem substancial da taxa de natalidade no Brasil. Mas muitas nações subdesenvolvidas, a taxa de natalidade está em alta ainda, principalmente nações do continente africano. Então ele faz uma mistura aí nesse item C de ideias que leva o item C a se tornar um item falso. Letra D de dado fala o seguinte: alguns países experimentam uma fase de crescimento negativo da população, quando a taxa de natalidade é menor que a de mortalidade. Esse fato é próprio de países muito pobres, com políticas sociais precárias e que incentivam as famílias a não terem filhos. Então, olhe lá, vamos ver esse item D, porque ele pode ser uma pegadinha. Repetindo, alguns países experimentam uma fase de crescimento negativo da população. As nações, preste atenção, que apresentam hoje taxas negativas de crescimento são as nações que se apresentam numa situação de desenvolvimento. Os países desenvolvidos, a taxa de natalidade está em declínio total, que inclusive é um problema que eles enfrentam. O envelhecimento de sua população e a dificuldade de renová-la, já que a taxa de natalidade, a população não deseja ter tantos filhos. E muitos fechados para o fluxo migratório. Então, como você renova a população pela natalidade ou pelas migrações, né? Natalidade em queda e migrações com obstáculos, com barreiras, fica difícil a sua renovação. Então, por isso que o item ele vai se tornar um item falso, né? Porque ele está falando aí que como se essas taxas negativas de população vão se apresentar nos países pobres, e sim nos países ricos seria o item verdadeiro. Nos países pobres, muitos ainda, a taxa de natalidade são taxas positivas. A população do planeta ainda está crescendo e vai crescer nas próximas décadas, até aí o ano 2050, teremos um grande crescimento populacional. Então o item D não pode ser marcado, porque essa contradição dele falar da taxa de natalidade em queda nos países pobres. E o item é evidente, que é o que vai sobrar, vai ser o item verdadeiro logo, mas ele fala o seguinte: os processos de transição demográfica apontam para o envelhecimento da população dos países. Os dois extremos de riqueza apresentam preocupações. Os mais pobres sofrem com o desemprego em massa e os mais ricos sentem a falta de jovens para o trabalho. Quer dizer, os países subdesenvolvidos que se industrializaram, o Brasil se enquadra inclusive nesse grupo, são nações hoje que predomina a população adulta. Se predomina a população adulta, o número de pessoas procurando emprego só cresce e o mercado não consegue absorver todos. Por isso que ele fala aí que os países pobres sofrem com o desemprego. Já as nações ricas, o maior problema de fato é a falta de renovação de mão de obra, porque a população está envelhecendo, a taxa de fecundidade em queda e a população jovem bem restrita. Então ele mostra aí as duas realidades: países desenvolvidos com carência de mão de obra e países subdesenvolvidos com a mão de obra abundante que não tem como empregá-la, e o aumento do desemprego. Então é um dilema, realmente uma contradição que há no mundo atual. E esse é o item verdadeiro. Então o item verdadeiro é o item E. Marque aí a primeira questão, item E. Vamos para a segunda questão do nosso encontro de hoje, nossas dicas de hoje. A segunda questão trata-se sobre industrialização e tecnologia. Vamos acompanhar a leitura aí na tela. Nas últimas décadas do século XX, a intensificação do uso de alta tecnologia induziu uma nova lógica de localização industrial. Os atuais espaços industriais caracterizam-se pela capacidade organizacional e tecnológica de distribuir o processo produtivo em diferentes localidades. A espacialização do processo produtivo revela que, quando ele fala dessa espacialização, é porque a indústria ela necessita de fatores para o seu desenvolvimento. E nós chamamos esses fatores de fatores locacionais. O que são os fatores locacionais? São os fatores favoráveis para que a indústria ela funcione. Podemos citar aqui como fatores locacionais matéria-prima, recursos energéticos,
mão de obra disponível qualificada, que hoje o importante é a mão de obra qualificada, incentivos fiscais, disponibilidade de água, investimento na rede de transporte, nas comunicações, tudo são fatores que atraem a empresa. A empresa ela tem que se instalar, ela tem que desenvolver seu parque industrial, onde esses fatores eles estão presentes, os fatores locacionais. E com isso, cria novos espaços, é isso que ele fala. Hoje existem novos espaços, onde essa estrutura ela é montada, ela é criada para atrair os investimentos industriais. E tem vezes até modificando eixos de concentração industrial. Nós temos, por exemplo, um grande crescimento industrial da costa do Pacífico dos Estados Unidos, que classicamente as indústrias ficavam no nordeste dos Estados Unidos. Nós temos hoje um deslocamento de empresas no Brasil para outras regiões. Antigamente, a concentração industrial brasileira ficava no eixo sudeste, ali, Rio e São Paulo. Hoje nós temos empresas centro-oeste do Brasil, nordeste brasileiro, sul do Brasil, norte do Brasil, procurando fatores locacionais, fatores disponíveis, já que até porque a região sudeste do Brasil já apresenta um processo de saturação em alguns desses fatores aqui apresentados. Então ele está falando sobre isso, a nova espacialidade. E essa nova espacialidade, ela requer 3 investimentos que eu citei aqui, vou reforçar, que são investimentos cruciais. Investimento nos transportes, investimento nas comunicações, investimento em energia. Porque é necessária energia para o movimento, para a fábrica funcionar, é necessário se comunicar com outros mercados devido à estrutura de globalização que nós vivemos e também é necessário transportar com segurança, com capacidade de carga, com rapidez os produtos fabricados. Então esses 3 investimentos, transporte, energia e comunicação, são cruciais para que esses novos espaços industriais eles sejam construídos. E hoje vivemos em uma sociedade pós-industrial. Uma sociedade pós-revoluções industriais, primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial. É um dos requisitos ao desenvolvimento de uma nação. Ele enfrentar a sua revolução industrial, se modernizar e, com isso, promover um crescimento urbano. Mas vamos lá para os itens, aparece de novo aí na tela para vocês. A espacialização do processo produtivo revela que, vamos lá, item A, os atuais espaços industriais espalhados pelo globo utilizam muita força de trabalho qualificada e poucos trabalhadores semi-qualificados. Há uma contradição aí, por mais que a indústria hoje procure mão de obra qualificada, é evidente, mas não em grande número, porque hoje nós temos a robotização, nós temos a substituição do homem pela máquina. Então a mão de obra ela vem reduzindo. Tanto é que nos setores da economia, o setor que mais emprega hoje mundialmente é o setor terciário, o comércio e os serviços, devido ao crescimento urbano mundial. Então, item A, errado. Letra B de bola. As novas indústrias foram instaladas considerando-se a abundância de mão de obra e a proximidade do mercado consumidor. Mercado consumidor, beleza, é necessário o mercado consumidor, mas a abundância de mão de obra não é algo tão necessário hoje. Repetindo o que eu falei na letra A, porque hoje há a substituição do homem pela máquina. Então, essa abundância de mão de obra não é mais o fator importante como já foi lá na primeira Revolução Industrial. Então não marca a letra B. Letra C. As empresas instalaram unidades produtivas em alguns países de industrialização tardia, incentivadas pela política de substituição de importações. Essa fase aí, ela não é uma fase tão presente, ela foi uma fase necessária num certo instante. Que foi a substituição de importações, foram indústrias, que isso aconteceu no Brasil, inclusive, dentro do governo de Vargas, indústrias brasileiras, nacionais, que vieram substituir produtos que antes eram importados e que não estavam mais chegando aqui devido à situação da Segunda Guerra Mundial. Então essa fase ela já passou. Hoje nós temos uma fase globalizada, uma fase das transnacionais. E as transnacionais são empresas que não têm pátria, elas estão em todos os lugares. Elas estão onde os fatores locacionais estão ali favoráveis, onde você pode ter lucro com esses fatores. Então não só nos países de industrialização tardia, e sim nos países também desenvolvidos, nos países ex-socialistas, nós temos grandes investimentos hoje do setor industrial. Então letra C não marca. E a letra D, a criação de espaços industriais nos países do terceiro mundo foi promovida pelas políticas estatais de incentivo ao consumo nos países centrais.
O setor estatal, ele atendeu uma necessidade que foi o setor de base. O setor de base, que seria o setor ali de extração de recursos, o setor siderúrgico. Tá? O setor de bens de produção é um setor privado. É um setor privado, tanto bens de produção durável, como o produto de bem de produção não durável. E atender os países centrais, beleza, mas também os países periféricos. Porque hoje, com a globalização, você vende para todo mundo. Não tem mais aquela divisão do trabalho, onde o país desenvolvido é o industrializado e o subdesenvolvido é só o agrícola. As nações desenvolvidas cresceram, se desenvolveram na agricultura também, e muitos países subdesenvolvidos se industrializaram. Então o mercado atende hoje a países centrais e periféricos. E aí ele fala só como se fossem os países centrais. Então o item D não marca. E a letra E, que é o item que vai ser o verdadeiro, porque é o último item, fala assim: os novos espaços industriais organizam-se em torno de fluxos de informação que reúnem e distribuem ao mesmo tempo as fases da produção. Então, os fluxos de informação são aqueles investimentos que eu falava no início. Investimento nas comunicações, investimento na circulação dos produtos, na circulação de pessoas, circulação de ideias. Hoje é tudo online, as informações circulam de maneira automática, ao vivo, e o investimento nos transportes para ter a circulação dessa produção. Então, os novos espaços industriais, eles são dentro de um fluxo mais dinâmico para atender essa nova realidade da nova revolução industrial. Então, o item verdadeiro é a letra E. Recapitulando, a primeira questão foi a letra E e a segunda questão também foi a letra E. E eu espero que esses dois assuntos estejam bem gravados aí para vocês, na mente de vocês. Esse assunto que envolve a economia mundial, com essa segunda questão de indústria, e essa primeira questão que envolve estrutura populacional, o assunto demografia. Demografia e industrialização são sempre assuntos bem esperados na prova do Enem, porque envolve os aspectos socioeconômicos. Espero ter contribuído com vocês e aguardo até o nosso próximo encontro com dicas do IFCE para a prova de Geografia do Enem. Até logo!